Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Meu nome é Rafaela Mota, você já me conhece, está aí na tela todos os meus contatos. Sinta-se à vontade para entrar em contato. Em caso de dúvidas, sugestões, críticas, estamos aqui para ouvir. Joia? Agora nós vamos começar um novo módulo, novo assunto importantíssimo para concurso. Mais uma vez, eu vou relembrar a você. Você tem que ter na sua cabeça que português é a matéria que vai fazer diferença na sua aprovação. Tanto é que a nossa carga horária ela é maior e os nossos assuntos eles devem ser trabalhados com maior profundidade mesmo, tá? Então, esse módulo ele vai ocupar um número maior de blocos, já estou avisando para que você tenha isso em mente. Nosso módulo agora vai falar sobre as classes gramaticais. São 10 classes gramaticais que aparecem em concurso. Alguns autores enumeram 11 classes gramaticais, mas para efeito de concurso nós vamos trabalhar com 10 classes gramaticais. Então daí você já pode ter a noção do tempo que a gente vai usar para falar desse assunto, joia? Então nós vamos falar de cada uma das classes gramaticais e por isso nós vamos ocupar um número maior de blocos. Beleza, galera? Quando a gente fala de classes gramaticais, nós estamos falando das classificações que as palavras recebem. Então, você vai imaginar assim, lembra daquela sua aula de biologia, né? Lá na biologia tinham todos aqueles animaizinhos e aí os animais são classificados. Então, você tem a ave, aquela que voa, né? Tô inventando, viu, gente? Que eu não sou boa em biologia. Aí você tem os répteis, aqueles que têm corpo molhado, enfim. Então, de acordo com características de cada espécie, você tem a classificação da biologia. É a mesma coisa que acontece aqui na língua portuguesa. Quando a gente fala em classes gramaticais, o que é um substantivo? O que é um adjetivo? Nós estamos falando dessa classificação. Estamos falando dessas características que fazem uma palavra ser de determinada classe gramatical. Só que para a gente entender o estudo de cada uma das classes gramaticais, que é basicamente a área da gramática chamada de morfologia, então, mais uma vez, senhores candidatos, quando eu falo em morfologia, eu estou falando da parte da gramática, da área da gramática, que vai estudar basicamente a classificação das palavras. Portanto, o assunto classes gramaticais, ele se encaixa na área da morfologia. Isso tudo faz parte da língua portuguesa. Joia? Para a gente falar das classes gramaticais, a gente tem que ter algumas orientações sobre como é que essas classes gramaticais vão funcionar. Como é que eu olho para essas classes gramaticais, Rafaela? O que eu tenho que saber de cada uma dessas classes gramaticais? Como é que o meu estudo deve ser orientado em relação a cada uma dessas classes gramaticais? Então, para isso, meus queridos, nós vamos trabalhar com orientações, aqui ó, nós vamos trabalhar com 10 orientações básicas para vocês em relação ao estudo da gramática. Você tem que seguir essas 10 orientações porque elas vão ser exatamente a linha mestra que vai dizer para você, olha, você vai raciocinar, você vai pensar na gramática levando em consideração estes 10 pontos aqui. Então, para isso, a gente vai lá para o quadro para mostrar como é que funciona cada um destes 10 pontos. Tudo bem? Então, estou aguardando você lá no quadro a partir de agora. Muito bem, pessoal. Então, vamos aqui para o quadro para a gente entender cada um daqueles itens ali, das dicas, das orientações que a gente precisa ter para estudar as classes gramaticais. O item número 1 diz o quê? Acompanhem comigo na tela. Saber o conceito, saber a definição de cada classe e a sua relação com sua função sintática. Bom, galera, então o item de número 1 está falando em definição de cada classe gramatical, saber o conceito de cada classe gramatical e saber também a relação que essa palavra tem com a função sintática. Então, vamos lá. Quando a gente fala em função sintática, nós estamos falando em sintaxe. E quando eu falo em classe gramatical, eu estou falando em morfologia. Quando eu uno morfologia e sintaxe, então, ó, quando eu estou falando da definição da classe gramatical, aí eu estou falando da morfologia. Definição da classe gramatical vai me dizer o que é a palavra, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um pronome, o que é um advérbio. Então, a definição da palavra leva em consideração o que ela é.
Esta é a definição. Pode parecer até resquício lá da tia Maricléia, daquela nossa época, umbralina lá, né, da escola, que a tia Maricléia ficava falando para a gente decorar, mas a gente tem efetivamente que memorizar, senhores. Porque sem saber o que é aquela palavra, você pode se confundir na classificação dela. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que essa definição aqui, ela está sempre relacionada ao contexto. Eu vou te dar a definição de cada uma das classes gramaticais, mas para isso, você vai ter que levar em consideração o contexto. Vou começar aqui falando para você o seguinte, olha só, o substantivo é uma palavra. O substantivo o que é o substantivo? O substantivo é uma palavra que dá nome às coisas. Nome a objetos, a seres, a sensações, a sentimentos. E o substantivo, ele exerce um tipo específico de função sintática. Que tipo específico de função sintática é essa, Rafaela? É o núcleo. É o núcleo de uma função sintática. Ou seja, todas as vezes que você tiver uma função sintática nominal, olha, essa primeira parte aqui do nosso módulo é uma parte muito conceitual, então eu preciso bastante da sua atenção. O que é uma função sintática nominal? Nominal em língua portuguesa é aquilo que não possui verbo. Então, quando eu falar em uma função sintática nominal, é uma função sintática sem verbo. Opa! É uma função sintática sem verbo, tá? Isso é uma função sintática nominal. E aí, qual vai ser o núcleo dela? O núcleo dela vai ser o substantivo. Quer ver um exemplo? Continua aqui comigo no quadro. Olha só, vamos imaginar esse exemplo aqui, ó. Comprei uma bolsa. Comprei uma bolsa. Então, olha só, pessoal, eu tenho um verbo aqui, tá? Transitivo direto. E aí o complemento desse verbo é o chamado objeto direto. Fica tranquilo que no próximo módulo a gente vai trabalhar com as funções sintáticas. E aí todas essas funções sintáticas vão ficar muito claras para vocês, tá? Então não precisa ficar desesperado, mas o que é um objeto direto? O que é um verbo transitivo direto? Calma, que você vai saber tudo isso, é assunto do nosso próximo módulo, funções sintáticas. Nesse módulo, nós estamos trabalhando com as classes gramaticais. Mas para você entender o item de número 1, ou seja, saber essa relação entre a classe gramatical e a função sintática que ela ocupa, eu quero te mostrar isso aqui no quadro. Veja bem, quando eu falo em objeto direto, nós vamos aprender no próximo módulo que o objeto direto é uma função sintática. Joia? O objeto direto é uma função sintática. E aí eu acabei de falar para você que o substantivo exerce qual tipo de função sintática? Tá aqui, ó. O substantivo é o núcleo de uma função... Opa, até rabisquei. O núcleo de uma função sintática. Então, peraí. Se essa função sintática aqui é um objeto direto, qual é o núcleo dela? Meu Deus do céu, é o próprio substantivo. Então, quem é o substantivo aqui dentro desse objeto direto? Quem é o substantivo? É a palavra bolsa. Então, se essa palavra aqui é o substantivo, qual é a função sintática dela? Núcleo, né? Núcleo. Núcleo da função sintática. E qual é a função sintática dela? Objeto direto. Então, é o núcleo do objeto direto. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para você o seguinte, este objeto direto, ele é composto por mais de uma palavra. Aqui, ó, tem a palavra uma e tem a palavra bolsa. Dentro desse objeto direto, quem é o núcleo? O núcleo é o substantivo. Portanto, nosso item de número 1 mostra exatamente isso. É você saber a relação que uma classe gramatical estabelece com a sua função sintática. Como é que esse estudo vai ser feito e quando é que ele estará completo? Quando você terminar de assistir a este módulo, que é o módulo das classes gramaticais, e ao próximo módulo, que é o módulo da função sintática. Tudo bem? Quando você terminar de assistir a esses 2 módulos, aí você vai conhecer todas as 10 classes gramaticais e todas as 11 funções sintáticas. E aí, então, você vai conseguir fazer esta relação. Então, já prometo a você que ao final do
outro módulo do módulo de funções sintáticas, nós vamos mostrar uma tabela, e aí nessa tabela nós vamos ter cada uma das classes gramaticais e as suas respectivas funções sintáticas. Mas como a gente já começa neste módulo a falar das classes gramaticais, dentro de cada classe gramatical eu já vou te apontar, veja bem, candidato, eu vou te apontar qual é a função sintática que ela exerce. Lógico que eu não vou entrar no conceito de cada função sintática, porque isso é assunto do nosso próximo módulo. Mas você agora já vai saber qual é a função sintática que aquela palavra, aquela classe gramatical exerce. Tudo bem? Então, nós estamos aqui diante de um substantivo e a função sintática que ele exerce é sempre essa, núcleo. Núcleo da função sintática, seja ela qual for. É que em português a gente não tem muito essas graças do pessoal ficar inventando as coisas, né? Mas vamos supor que amanhã inventassem uma outra função sintática. Não tem problema algum. Se tivesse um substantivo ali, meu filho, ele iria ser o núcleo dessa função sintática. Essa é uma informação que não tem exceção. Se tiver um substantivo em uma função sintática nominal, então, mais uma vez, para a função sintática ser nominal, ela não pode ter verbo. Então, se você tem uma função sintática nominal, meu filho, procure o substantivo, porque é este substantivo que vai ser o núcleo da função sintática. Beleza, galera? Então, o primeiro item está aí. Você tem que saber, sim, o que é substantivo. É sempre uma palavra que dá nome e está aqui, ó. Essa palavra não dá nome a um objeto? Lógico que dá. Então, é um substantivo. E sendo substantivo, vai, sintaticamente, ser sempre o núcleo da função sintática. Tudo bem? Vamos então agora para o item de número 2. Acompanha com a gente lá na tela. Olha só. Saber quem se relaciona com quem. Saber quais classes gramaticais se relacionam com quais classes gramaticais. Isso também é um estudo integrado da morfologia e da sintaxe. Então, nós vamos mostrar para vocês que o substantivo, por exemplo, é núcleo. Quando eu falo em relação de classes gramaticais, nós vamos trabalhar com o conceito de núcleo e de satélite. Isso aí já está lá na nossa tela, você pode acompanhar também, ó. É o item de número 3, tá vendo? Conceito da ideia de núcleo e de satélite. Então, nós já vamos trabalhar aqui o item 2 e o item 3 de uma vez, tá? Que diz respeito a essa relação. Você tem que saber quem se relaciona com quem. Tá, Rafaela, e o que isso tem a ver? O que eu entendo por relação? Vamos colocar isso aqui mais pra cima, né, gente? Ficou horrível aqui embaixo. As relações das classes gramaticais. Então, olha só, saber quem se relaciona com quem. Para isso, você tem que entender muito bem a ideia de núcleo e de satélite. E essa ideia de núcleo e de satélite não é muito difícil de ser percebida, não. O que é o núcleo? O núcleo é aquilo que está no centro, né? E é lógico que ao redor desse núcleo, você vai ter os possíveis satélites. Tudo bem? Então, olha só, saber quem se relaciona com quem é saber quem pode ser núcleo, e quais são, para esse núcleo, saber quais são os possíveis satélites. Quais são os possíveis satélites? Então, quando eu falo que o substantivo é núcleo, por exemplo, o substantivo é sempre núcleo. Tá, só que esse substantivo aqui, ele possui determinados satélites, determinadas classes gramaticais que vão se referir ao substantivo, que vão se relacionar com o substantivo. No caso do substantivo, são exatamente 4 classes gramaticais. Joia? Então, como satélites do substantivo, você pode ter um adjetivo. Fica tranquilo, porque a gente vai ver cada uma das classes gramaticais, e aí essas relações aqui vão ficar super evidentes. Então, o adjetivo é satélite de substantivo. Além do adjetivo, o artigo também é satélite, senhoras e senhores, do substantivo. Além do artigo, nós ainda temos o numeral. Numeral também é satélite de substantivo. E, por fim, nós temos também a classe dos
pronomes. Então, olha só que bacana. São 10 classes gramaticais, ó. Aqui já temos 5 no quadro, né? Claro que a gente vai ver mais detalhes de cada uma delas. Mas olha a ideia que eu quero te mostrar já dos itens de número 2 e 3 das nossas 10 orientações iniciais ali. Então, aqui você tem que saber o seguinte. Primeiro, o que é núcleo? Mais uma vez, núcleo, então, é essa classe gramatical que ocupa o lugar central. E mais do que isso, essa classe gramatical que ocupa o lugar central, ela chama a concordância das demais classes gramaticais. Em outras palavras, eu estou querendo dizer o quê? Peraí, se o substantivo é o núcleo, estas 4 classes gramaticais aqui, ó, vão concordar com o substantivo. Portanto, senhores, ser satélite de alguma classe gramatical é se referir a ela, é se relacionar com ela, é voltar-se para ela e é principalmente concordar com ela naquilo que for possível. Concordar com ela em gênero, então se o substantivo está no feminino, o adjetivo deve estar no feminino, obviamente se for possível, o artigo deve estar no feminino, o pronome e o numeral se for possível. Essas concordâncias, sendo possíveis, devem obedecer sempre ao núcleo da função. Se o substantivo estiver no singular, os seus satélites também devem aparecer no singular. Então, o adjetivo vai aparecer no singular, o artigo no singular, o pronome numeral, tudo no singular. Tudo bem, galera? Então, é o seguinte, ó, quando você tiver o núcleo aqui, significa que ele vai mandar na concordância. Se ele estiver no feminino, todos os satélites estarão no feminino. Se ele estiver no masculino, todos os satélites estarão no masculino. Então, ó, o que você vai entender por ideia de satélite, tá? Satélite, então, significa referir-se. Referir-se ao núcleo, tá? Significa fazer relação, estabelecer relação. Estabelecer relação com o núcleo. E principalmente significa concordar, fazer a concordância, tá? Fazer a concordância. Sempre que possível, com o núcleo. Fazer a concordância sempre que possível com o núcleo. Vai fazer a concordância, quando a gente fala em concordância, deixa-me mudar a cor aqui. Quando a gente fala em concordância, pessoal, nós estamos falando naquela concordância de número, que é o quê? Singular e plural. O que mais? Gênero, que é o quê? Feminino e masculino. E estamos falando também da concordância de grau, né? Que é o grau diminutivo ou aumentativo, ou ainda um grau de superlativo, isso aí a gente vai ver as peculiaridades. Só faço uma observação aqui. Esta concordância, ela nem sempre será possível. A gente vai ver, por exemplo, que existem alguns adjetivos que são adjetivos que não tem um adjetivo que se flexiona no feminino e um adjetivo que se flexiona no masculino. É o adjetivo único para a forma feminina e para a forma masculina. Obviamente que quando você estiver diante de um caso, de uma palavra que não tem as possíveis variações, lógico que então você não vai poder concordar com tudo isso que está aparecendo aqui no quadro. Mas essas aqui são as 3 possíveis relações de concordância que as palavras podem estabelecer entre si. Lembrando que existem algumas exceções, algumas palavras que são invariáveis e, obviamente, quando a palavra não tiver, por exemplo, essa flexão no masculino, no feminino, lógico que ela não vai fazer a concordância, ela vai ser sempre daquele gênero mesmo. Tudo bem? Então fica essa observação aí para que vocês tenham isso em mente. Beleza, galera? Isso aqui é que vocês devem entender pela ideia de núcleo,
pela ideia de satélite e saber quem se relaciona com quem. Então, aqui no quadro nós temos um exemplo de uma possível relação, já envolvendo 5 classes gramaticais, lembrando que o substantivo é o núcleo, olha aqui os possíveis satélites, e aí eu já mostrei para vocês também o item de número 3, o conceito da ideia de núcleo e o conceito da ideia de satélite. Beleza, galera? Tranquilo até aqui, né? Facílimo isso aqui. Vamos agora analisar o item de número 4 das nossas 10 orientações principais. Acompanhe comigo aí na tela o que diz o item de número 4. Olha só. O item de número 4 diz definição de locução em língua portuguesa. Definição de locução em língua portuguesa. Vamos trabalhar isso aqui, então, no nosso quadro. O que é uma locução? O que é essa história? O que é esse negócio de locução? Vamos lá. Quando a gente fala em locução, pessoal, nós estamos falando de... Quando a gente fala em locução, nós estamos falando de um conjunto de palavras que vai ser equivalente, tá? Que vai ser equivalente a mais de uma palavra. Então, o conceito de locução em língua portuguesa tem que estar muito claro aí na sua cabeça. Olha só. Locução em língua portuguesa, então, é um conjunto, não quero que você diga conjunto de 2 palavras, tá? É um conjunto de mais de uma palavra, é um conjunto de mais de uma palavra que, conjunto de mais de uma palavra que vai funcionar como determinada classe gramatical. É um conjunto de mais de uma palavra que vai funcionar como determinada classe gramatical. Então, já vou adiantar um ponto aqui que a gente vai ver lá no adjetivo. E quando a gente chegar lá, eu vou dizer para você, ó, isso aí nós já vimos lá na nossa primeira aula desse módulo, tá? Então, olha, locução, mais de uma palavra. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma locução adjetiva. Vou dar exemplo aí para vocês de uma locução adjetiva, tá? Então, olha, nós temos aqui, ó, o que vem a ser o adjetivo? Adjetivo a gente vai ver já já, que é uma palavra que classifica, que caracteriza. Então, o adjetivo, ele indica uma característica. Joia? O adjetivo indica uma característica a um nome, a um substantivo. A gente já viu há poucos instantes que o adjetivo é satélite de um substantivo, né? Então, se eu não tenho locução, vamos para esse lado aqui do quadro. Sem locução, olha o que eu vou ter. Eu tenho um substantivo, vamos imaginar, ó, garoto é um substantivo. Por quê? Porque é uma palavra que dá nome. Tá? E aí esse substantivo pode ser caracterizado. Posso ter, por exemplo, um garoto inteligente. Olha aqui um exemplo, essa palavra está caracterizando essa. Então, é um adjetivo. Adjetivo a gente vai ver que é uma palavra que indica característica e que é satélite, né? Olha o que a gente acabou de ver. Substantivo é núcleo, adjetivo é satélite. Olha que lindo, tá tudo casando, hein, gente? Tudo casando. Tá? Núcleo, satélite, tá aqui caracterizando. Olha um exemplo do que eu falei para vocês. O adjetivo, alguns adjetivos, algumas palavras, elas não têm essa variação. Inteligente, galera, é adjetivo que serve para o masculino e para o feminino. Não tem o inteligento e a inteligenta. Lógico que não, né? Então, você tem essa palavra aí, que é uma palavra que serve para os 2 gêneros. Sendo assim, ela não vai ter variação. Então, é óbvio que se eu mudar aqui, ó, garoto para garota, lógico que o adjetivo não vai ter variação. Por quê? Porque a palavra não tem variação. Então, perceba, quando eu falo para vocês que ser satélite é concordar com o núcleo, lógico, né, galera? Se essa concordância for possível, pelo amor do que você acredita, não vai sair por aí inventando, achando que isso aqui vai ter que virar inteligente. Lógico que não. Mas isso aí é simples pra gente, a gente já entendeu. Então, eu tenho aqui a tal da garota inteligente, ou garoto inteligente, tanto faz. E aí, observem, essa aqui é uma palavra só. Quando eu tenho uma palavra só, não é isso? Ó, esse adjetivo aqui, ó, ele é formado por uma palavra só.
Quando eu tenho uma palavra só, senhoras e senhores, eu tenho a classe gramatical. Quando eu tenho uma palavra só, eu tenho a chamada classe gramatical. O que é a locução? A locução é quando você tem mais de uma palavra que representa uma classe gramatical. Então, por exemplo, o que vai ser uma locução adjetiva? Ora, vai ser mais de uma palavra representando um adjetivo. Agora, o que o adjetivo faz? Ele não caracteriza um substantivo? Então, quando você tiver um conjunto de mais de uma palavra e todo esse conjunto estiver caracterizando um substantivo, você estará diante de uma locução. Que locução é essa, Rafaela? Nesse caso, locução adjetiva, porque ela está caracterizando aquele substantivo. Tudo bem? Tá aqui, ó. Quando eu tenho uma palavra só, eu tenho a classe gramatical, que é o adjetivo. Agora vamos voltar para cá. Quando eu tenho uma locução adjetiva, eu terei, por ser locução, eu terei mais de uma palavra. Mais de uma palavra, fazendo o quê? Mais de uma palavra fazendo isso aqui, galera. Indicando uma característica a um substantivo. Olha aqui um exemplo disso, olha. Você não tem o garoto inteligente? Você pode ter o garoto com inteligência. Olha lá. Garoto com inteligência. Olha só, presta atenção. Este conjuntinho aqui de palavras não funciona isoladamente. Ele funciona de maneira conjunta. Funciona de maneira conjunta. Ou seja, senhoras e senhores, essa palavra isolada aqui, a gente vai ver, esse com é uma preposição. E inteligência é um substantivo. Inteligência é um substantivo. Olha o que acontece. Essas palavras juntas, essa preposição mais esse substantivo, juntas, elas formam o quê, hein, gente? Elas formam uma locução, porque você tem mais de uma palavra. E essa locução está caracterizando este substantivo. Quem caracteriza? O adjetivo. Então, essa locução é uma locução adjetiva. Esta locução é uma locução adjetiva. Tranquilo, galera? Beleza isso aqui? Essa é uma locução adjetiva. Então, tá aí o conceito de locução em língua portuguesa, tá? Esse foi o nosso item de número 4. Nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai para o item de número 5, em razão de não nos estendermos muito no tempo, porque o item de número 5 vai demandar um tempinho maior. Tranquilo? Então eu espero você no nosso próximo bloco. Um forte abraço e até daqui a pouquinho.